Num quarto, nossa história começa já com o nosso protagonista fazendo uns tratamentos em seu pé. Fazendo seus tratamentos, o nosso protagonista começa a perguntar a ela se o que ele está fazendo está confortável. Em seguida, ela afirma que estava de boas. Assim então, nosso protagonista começa aquilo que ele estava começando. Depois de um tempo, o nosso meninão finalmente finaliza aquilo. Ela até que gostou do seu tratamento. Ela até que ficou ansiosa também para poder visitar nosso protagonista novamente. Ela então sai pela porta. Nosso prota só fica ansioso por sua volta. Mas nosso prota, vulgo ele, Xiao Luz, acaba meio que sendo elogiado por esse seu velho atrás aí. Ele acaba elogiando nosso protagonista por seu belo trabalho. Além do mais, ele conseguiu fazer que a nova cliente retornasse a esse certo lugar seu. Já logo em seguida, o velho já começa também a elogiar que nosso protagonista conseguiu se tornar muito mais melhor do que ele. No entanto, nesse momento, o nosso menino aqui nesse exato momento precisava sair. Ele nesse momento precisava voltar para fazer uma comida a uma certa pessoa. A pessoa que o nosso menino estaria fazendo a comida era para sua irmã. Logo após sair dessa casa, essas pessoas, esse velho mais essa outra, elogiavam o nosso protagonista por ser um cara bastante responsável com sua família. É até uma pena, pois os pais dele faleceram, deixando ele e sua irmã sozinha. Ele, nosso prota, apenas é um cara de 19 anos, que tem como objetivo de cuidar de sua irmã que 16 anos na cara. Mesmo assim, o nosso protagonista vive ajudando ela. No entanto, há 3 anos atrás, os seus pais faleceram em um acidente. Não tendo condições de ela conseguir se manter sozinha, o nosso protagonista conseguiu uma habilidade. Com sua habilidade, ele consegue arrumar umas grana. Mesmo que seu trabalho seja bastante difícil, o sorriso de sua irmã motiva ele sempre a acordar cedo para fazer algum trampo. Enquanto ele pensava nisso, podemos ver o moleque em seu banho. Aqui, ele tomava um banho das boas. Só que enquanto tomava um banho nesse banheiro seu, do nada o nosso protagonista escuta uma voz. Olhando para um lado, para o outro, ele consegue ver uma coisa indo em sua direção. No entanto, já quando ele percebe as coisas na real, ele já está numa outra dimensão. Em outra dimensão, já podemos ver o nosso protagonista acordando nessa dimensão totalmente estranha. O nosso protagonista se pergunta de onde ele estava. No entanto, enquanto ele ficava se perguntando isso, uma Loli já brota do seu lado. Essa o chamava de imperador de alguma coisa. No entanto, nosso prota pede para que essa Loli fosse para um outro rumo, pois confundiu nosso protagonista com outra pessoa. Mas já a Loli responde que nosso protagonista é um imortal Flore, que basicamente beneficia algumas mulheres. De 9.000 é alguma coisa, nosso protagonista é a única pessoa que possui uma flor em sua costa. Ele, quando escuta isso, fica um pouco surpreso, pensando que isso era um tipo de pegadinha. Ela responde que não era pegadinha coisa alguma, pois ela via uma coisa que estava acontecendo com o nosso prota, pois já seu peito estava basicamente doendo há alguns tempos. Além do mais, sua frequência cardíaca estava diminuindo bastante. Nosso prota começa a se perguntar como é que ela estava sabendo dessas coisas. Ela simplesmente responde que o novo imortal, Florido, basicamente não consegue aprender a habilidade da escritura do charme. Através de milhões de anos, a escritura do charme para novas gerações. Enquanto a pessoa não complete 20 anos, ela não pode estar aprendendo a habilidade por completo. No entanto, nosso protagonista, após gerações de gerações, ele foi escolhido a aprender essa habilidade. Ele, que não pôde deixar sua irmã sozinha, via que teria que estar aceitando a proposta de estar aprendendo essa habilidade. Nosso prota começa a perguntar a ela como é que ele estará utilizando essa habilidade, sendo que ele não sabe fazer nada. Ela só simplesmente responde que vai estar entrando dentro do corpo de nosso protagonista. Ali, ela começa a fazer algumas coisas. Uma delas é se transformar num livro. Após isso, ela basicamente consegue entrar dentro do corpo do moleque. Ele leva um pequeno susto, mas ela só simplesmente estará ajudando o nosso protagonista a conquistar várias mulheres nesse mundo seu. Falando essa proposta um pouco atentadora ao nosso protagonista, em seguida ele já acorda em seu quarto. No entanto, já no seu quarto, uma pessoa estava aí por cima de si. Essa era sua irmã, pois essa pensou que o nosso protagonista tinha batido as botas. Feliz por ter acordado, ela então começa a abraçar o nosso protagonista de felicidade. Logo após o nosso protagonista basicamente voltar à vida, ele começa a ter algumas dúvidas do que ele estava fazendo antes. Em seguida, as suas lembranças começam a chegar em si. Ali, ele lembra daquilo tudo que aconteceu. No entanto, nosso prota pensa que aquilo tudo foi apenas um sonho seu. Só que, no entanto, nosso protagonista começa a olhar para sua irmã. Porém, olhando para ela, ele viu um coração por cima de si. No entanto, aquilo estava 100%. Bastante confuso sobre essa sua habilidade,
por trás de si aquela surge. Essa diz que o nosso protagonista possui a habilidade do sistema de afeição. Ela só aparece quando a pessoa começa a aprender a habilidade de escritura do charme. Ela então continua dizendo ao nosso protagonista que fará esse mundo todas as mulheres fiquem do seu lado. Mas já o nosso prota, ao ver essa Loli já do seu ladinho, ele leva um pequeno susto, dando um grito ali. A sua irmã leva um susto junto com ele, mas ela começa a perguntar o que estava acontecendo, respondendo que queria estar testando seu corpo. Por trás de si, nosso prota pergunta o motivo dessa Loli estar aqui em seu quarto. Seu nome é Xixi. Ela é basicamente a encarregada de estar ensinando ao nosso protagonista a escritura do charme. No entanto, nosso protagonista não conseguiu memorizar isso tudo que estava acontecendo. Ele então, nesse momento, começa a pedir para que a Xixi desse uma saída, pois nosso protagonista queria ficar um pouquinho quieto. Assim, essa então concorda com o nosso prota. Ela então se transforma num livro. Após se transformar naquele livro, ela entra dentro de sua costa. No entanto, logo em seguida, sua irmã já aparece ao seu lado. Essa aparecia com várias roupas para que ele pudesse vestir. Após pegar elas, nosso protagonista bota aquilo em si. Após colocar aquela roupa, nosso protagonista vai para um certo lugar. No entanto, parado, ele começa a ver que a sua irmã ficou um pouco com raiva dele por ter meio que acontecido uma coisa um pouco estranha agora há pouco. Mas já aquela sua Loli já brota de seu lado, dizendo que ela não estava com raiva de nosso protagonista. Um dos motivos principais é que o coração dela está em 100%. No entanto, nosso protagonista não acredita nessa história. Essa Loli ao seu lado fica um pouco brava com o nosso prota, mas ela então começa a ver que nosso protagonista poderia estar testando isso em outras pessoas, pois já na porta aparece uma nova cliente. No entanto, a mesma que já entrou nesse lugar que nosso protagonista basicamente trabalha estava com o coração em cima de sua cabeça, acima do 40%. Aquele velhinho de antes que elogiou nosso protagonista bastante já vai lá atender essa pessoa. Ela que veio até esse certo lugar para uns tratamentos em seus pés, pois havia corrido um pouquinho pela manhã. Esse calvo velho então chama por nosso protagonista. Enquanto esse velho chamava por nosso protagonista, ela descansava ali em um sofá desse. Logo após alguns minutos, o nosso protagonista já aparece em sua frente. Em sua mão, o nosso protagonista segurava um jarro cheio de água quente para poder lavar os pés dela. No entanto, já a mesma que ao ver o nosso protagonista pensa que ele não era uma pessoa ótima para estar fazendo seu trabalho. Mas o velhinho diz para não julgar o livro pela capa. Só que essa pensou mais que esse velhinho. Para isso, ela irá abrir uma live em uma rede social sua. Caso o trabalho for ruim, ela estará falando mal de tudo. Caso for bom, ela irá ajudar essa loja ainda mais. Abrindo a live, ela começa a comentar com seus públicos. No entanto, ela comenta sobre a habilidade desse cara. Caso a habilidade dele for ruim, eles podem descer o cacete nessa loja. No entanto, a loja SPA é uma loja que o velhinho dedica toda a vida para conseguir fazer uma reputação boa nela. No entanto, essa que apareceu está basicamente tentando humilhar o moleque. Além de humilhar, do lado de seu ali já aparece aquela Loli. Ela estará ajudando o nosso protagonista a conquistar essa aí para si. A primeira coisa que ele terá que fazer é fazer que sua mão tenha uma vitalidade inata. No entanto, nosso protagonista nesse momento começa a se perguntar como iria fazer isso. Mas do nada seu coração começa a bater. Em seguida, uma coisa surge em sua mão. Só apertando nela, ela já quase dá tudo para o nosso protagonista. Mas logo após isso, nosso protagonista pergunta à sua cliente se ela estava de boas. Com a cara de que gostou disso, responde que sim. Pois além disso, ela acaba gostando já da mão de nosso protagonista, achando tão confortável. Nosso protagonista começa a olhar para ela. No entanto, essa estava com a cara um pouco mais já diferente. Só que ao seu lado, aquele coração que estava 50%, agora está em 90%. Após um tempo, aquilo sobe para 100. Ela ali começa a ter alguns tipos de imaginação. Ao ver que seu cansaço todo de seu sofrimento de andar um pouquinho, sumiu agora tudo. No entanto, já o velhinho do seu lado ali fica de boca aberta. Mas nosso prota só comenta que diz que só estava tentando lavar seus pés. Além de ela quase dar pro moleque, ela quis dar o celular dela pra ela. A nossa Loli pensou que nosso prota era doido em recusar seu número, pois essa poderia ser a primeira a dar experiência ao nosso protagonista. Mas nosso prota simplesmente responde que gosta de ter escolha. Ele não vai chegar em qualquer tipo de mina e agarrar ela. Após falar isso, a nossa Loli pergunta ao nosso protagonista qual seria a tal critério ideal para ele conseguir uma namorada perfeita. Mas essa simplesmente pega um caderninho e começa a anotar tudo isso. Nosso prota só fica confuso disso mesmo. Após um tempo, ela fala que nosso protagonista irá encontrar a pessoa ideal para ele. Após escrever aquilo tudo,
uma coisa acontece. Ali várias mulheres aparecem. Essas seriam basicamente o gosto especial de nosso protagonista. No entanto, as mulheres que ela achou são as garotas que basicamente passam dos quais níveis 80. No entanto, ali ela abre um. Só que essa que ela acabou de abrir não é tão especial para si. Ela procurava alguém que tem um nível já até que alto. Após um tempo, ela disse que daqui 5 km havia uma garota esperando por nosso protagonista. Só bastasse clicar no link. Shakira, essa seria a tal nova proposta de nosso protagonista e ficar com ela. Olhando para essa foto, nosso protagonista reconhece ela. Ela era basicamente a presidente da União dos Estudantes. Além do mais, ela tem um grupinho ideal de estar seguindo. Ele até descarta a ideia de querer ficar com ela. No entanto, a nossa Loli disse que ela estava a 5 km perto de si. Passando um carro em sua frente, ela lá estava lá dentro. Nosso prota, quando vê ela, simplesmente resolve se esconder. E no entanto, aqui nesse momento, a nossa Loli começa a perguntar ao nosso prota do motivo de ele estar escondido. Há um mês atrás, nosso protagonista estava correndo, indo em direção à sua sala. No entanto, na mesma ali na sala estava ela. Por estar correndo um pouco, ele não conseguiu parar a tempo. Ele, sem querer, cai em cima dela. Logo após isso acontece. Basicamente o clichê básico. Ele, após isso, ele ficou basicamente com um pouco de vergonha e está desculpando com ela. Após ver que depois iria fazer as desculpas, ele volta para sua casa. Já, no entanto, chega em sua casa, ele fica surpreso ao ver uma coisa de estranho em sua porta. Confuso de que era isso, ele simplesmente entra. Entrando, ele vê sua irmã chorando. Ele começa a perguntar o que estava rolando. Ela simplesmente fala que uma gangue aí resolveu que ele está entrando em sua casa. Eles queriam tomar a casa do nosso protagonista para eles. No entanto, nosso prota não estaria entregando essa casa de graça para todo mundo. Após pensar nisso, nosso protagonista começa a andar pela cidade. Já andando pela cidade, nosso protagonista vê que no passado o pai dele pegou um empréstimo um pouco grande dos agiotas aí. No entanto, esses mesmos conseguem cobrar uns juros um pouco altos. No entanto, ali ele recebe a sua grana do seu trabalho que ele faz lavar os pés das minas aí. Mas ali, nosso protagonista vê que ganhava muito pouco. Ele fica para baixo com isso. Mas já ao seu lado, só Loli aparece, dizendo que se caso nosso protagonista queira trabalhar sozinho, ele vai conseguir. Pois a habilidade que ele possui agora pode fazer que ele consiga muito dinheiro. Dizendo que a sua habilidade agora pode fazer seu futuro melhor. Ele começa a sair já num canto da cidade aqui. Podemos ver o nosso protagonista entrando dentro da casa das primas. Já entrando nesse lugar, ele vai para um canto especial. Mas passando pelas primas, nosso protagonista tenta ignorar ela. Ele vai simplesmente para o local especial que ele quer ir tanto. Chegando lá, essa começa a perguntar ao nosso protagonista o do porquê ele quis trabalhar nesse lugar. Ele responde porque queria grana. Só que, no entanto, para conseguir esse emprego, o nosso protagonista terá que estar passando por um teste. Seu teste era basicamente conquistar cada uma dessas suas clientes. Enquanto ficava conversando com o nosso prota sobre se ele iria trabalhar ali, do fundo uma cliente começa a berrar. Essa aqui berrou porque quis tomar um drink com ele, mas ele recusou. No entanto, já a chefe desses figurantes já brota. Ela queria acalmar a situação, mas vi que não conseguiria, pois precisava de uma pessoa ideal. Como ela não estava no momento, via que sua reputação iria água abaixo, caso essa pessoa fosse embora. Mas para a reputação da casa das primas não estar indo água abaixo, esse cara senta ao seu lado. Mas essa agora ficou um pouco pé da vida com o bicho, lascando quase um tapa na sua cara. Aquilo para, pois nosso protagonista apareceu segurando sua mão. Essa nova chefe de nosso prota fica surpresa com essa situação, mas já aquela cliente dela estava um pouco mais calma agora. Ali, após acalmar a velhinha, nosso protagonista dá uns elogios a ela. Após elogiar, vemos essa chefe de nosso prota, dizendo que ele conseguiu fazer algo que era quase impossível, acalmar essa velha. Mas já a velha começa a ter alguns tipos de ideia com nosso prota, perguntando se ele era o novo cara que trabalhava nesse local. A sua chefe brota por trás dele, dizendo que ele sim é o novo novato. Enquanto ele ali conseguia conquistar o coração da velha, de outro lado já podemos ver esse branquinho. Ele é que estava se divertindo com essa prima aqui, mas ele liga para sua chefe, dizendo que agora estaria voltando, pois a reputação de sua loja não poderia estar indo água abaixo. No entanto, a mesma lá disse que aquela velhinha já estava mais calma, pois o novato estava conseguindo acalmar a velhinha até que boa. Já logo após dizer isso, o cara desliga o celular. Porém, no entanto, esse ficou um pouco com raiva de nosso prota por ele ter roubado seu emprego. Enquanto ele ficava com raiva disso, já no escritório da sua chefe, vemos nosso protagonista mais ela conversando. Ela agora contrata o nosso protagonista como um novo novato dessa empresa sua. Logo em
seguida, nosso protagonista agradece por essa oportunidade. No entanto, a mesma ali entrega ao nosso protagonista uma grana. Essa grana era pra comprar uma roupa mais um pouco decente, mas como é amigo, ele simplesmente recusa a proposta, pois ele precisava dessa grana para comprar uma outra coisa. Logo após receber a grana por estar comendo ao lado daquela velhinha, nosso protagonista simplesmente vai embora. Chegando em sua casa, ele começa a contar aquela grana toda. Contando, ele lembrava que aquela grana era para comprar uma roupa, mas nosso prota precisava pagar uma coisa aí. Nosso prota tinha o objetivo de conseguir arrumar 1 milhão de won em apenas um mês. Mas agora o moleque vai dormir, pois no próximo dia ele vai precisar trabalhar. No outro dia, à noite já, nosso protagonista servia os clientes. No entanto, ali mesmo, aquele de cabelo branco, Brock, ele procurava pelo novo novato. Ele conseguiu fazer uma coisa que quase nenhuma dessas pessoas consegue fazer. Já esse cara de cabelo branco simplesmente sai para um canto. Já saindo, do fundo já aparece uma nova pessoa. Ela, conhecida mais nesse lugar como matadora de novato. Ela é um tipo de pessoa que sempre dá pontos baixos àqueles que ela não gosta. Já essa vê o nosso protagonista como o novo novato. Assim então, ela chama o nosso protagonista para um quarto conversar. Conversando ali, ele começa a convidar ela para estar saindo, mas essa já queria ir para o outro rumo, aquele rumo da noite. Ela nem espera, ela já leva o nosso protagonista para um motel. Nesse hotel, ela começa a tomar um banho, nosso porta em sua cama, começa a se perguntar se as coisas estariam seguindo para esse rumo. Já no entanto ali, aquela loja já brota ao seu lado. Aparecendo, ela diz ao nosso protagonista que ele não pode estar perdendo a cabeça do mandioca. Caso o nosso protagonista perca isso hoje à noite com ela, ele irá basicamente explodir em 1000 pedaços. Nosso prota, quando escuta isso, trava de medo. Ele começa a fazer algumas perguntas a ela, mas enquanto perguntava a ela, aquela lá mesmo aparece. Ela começa a perguntar a ele por que ele não fez o que ela pediu. Só que nosso prota não poderia estar simplesmente saindo. Para isso, ele irá utilizar sua habilidade nela para conseguir aumentar o pontos daquele coração dela lá. Então, sabendo que pode explodir em 1000 pedaços, nosso protagonista oferece a ela uma massagem. Por ter meio que ter um emprego de massagista anteriormente, ele sabe fazer esse tipo de trabalho. Após falar isso, ela se sente. Logo atrás dela surge o nosso protagonista. Aqui, ele começa a botar o hacker na mão. Após botar o hacker na mão, ele consegue fazer que aqueles corações perto de sua cabeça aumente bastante. Já sendo tocada por nosso prota, ela via que essas massagens que ele fazia nele era muito mais melhor do que fazer outras coisas aí. Após ver as habilidades de nosso protagonista, essa simplesmente desmaia nessa cama. Nosso protagonista, que terminou seu serviço, iria apenas sair. Saindo já por essa porta, a sua loja já brota, perguntando se ela estava ok. Ele só disse que apertou em alguns pontos específicos. Mas enquanto ele fazia aquelas coisas, na cidade vemos esses dois caras. Eles estavam comemorando uma coisa de sua escola. No entanto, eles colocavam uma garrafa em cima do seu carro. Eles tinham uma teoria em mente. Para testar, eles iriam correr com aquele carro. No entanto, já na porta aqui, essa pessoa surgindo, ela já pergunta do que eles estavam fazendo. No entanto, os caras que queriam testar uma teoria, já queriam testar outra coisa nela. Mas essa só fala para que eles pudessem parar com isso, pois isso poderia fazer uma coisa ruim acontecer. No entanto, ela queria entrar no meio da brincadeira. Eles aqui aceitam facilmente que ela entre em suas brincadeiras. Entrando, ela simplesmente coloca esse armário por cima de seu carro. Só que por ter feito isso, esses caras saem por fora de seu carro, já saindo. Eles iriam pegar ela. No entanto, nesse lugar surgem vários guardas. Esses guardas espancam um pouquinho esses caras. Após espancar os moleques, ela simplesmente sai por aí. No entanto, ela corre atrás de uma pessoa que fez alguma coisa com ela. Enquanto ela procura por nosso prota aqui chega já na sua escola. Já chegando, ele apenas recebe uma nova lição para fazer. Nosso prota ficou focado em outras coisas, e ele não conseguiu fazer aquilo tudo rápido. Não querendo se encontrar com aquela mesma de antes, nosso protagonista vai para uma certa sala, com a esperança de que ela não esteja lá. Chegando nessa sala, ele vê que ela não estava lá mesmo. Ele veio até essa certa sala para estar pedindo desculpa por aquela coisa que nosso protagonista, sem querer, fez com ela. Porém, ela não estava aqui. Assim, então ele pretenderia estar saindo. No entanto, a porta do nada deu um perro. Ele não conseguia abrir. Assim, então, nosso protagonista voltando, ele abre um caderno. Aqui, ele via algumas escrituras feitas. Nesse momento, nosso protagonista percebia que a sala era a mesma dela. No entanto, na porta, aquela de antes aparece como de antes, e agora nosso protagonista resolveu se esconder. No entanto, ele deixou aquele caderno que segurava em sua mão cair no chão. Mas assim que ela vê aquele caderno caído no chão, ela pegando, ela pretenderia sair. Mas nosso porta, escondido dentro do armário, ficava feliz por isso, pois via que ela
ela estava saindo. No entanto, a mesma lhe para, pois a mesma começou a tirar suas próprias roupas. Após tirar aquilo, ela vai ao armário do lado. Ali, ela pega uma roupa. No entanto, do lado daquilo, nossa protagonista travava de medo. Só que a roupa que ela pegou não era a que queria. Para isso, ela vai pro próximo armário. Abrindo aquele armário, nosso protagonista dá de cara com ela. Essa, quando vê o nosso protagonista dentro do seu armário, começa a gritar, mas nosso prota impede que ela grite. Caído no chão novamente, nosso protagonista fica por cima de si. Aqui, ele pretenderia estar pedindo desculpas a ela. No entanto, a mesma empurra nosso protagonista para trás. Ela queria correr desse lugar, mas nosso protagonista não deixa. No momento, agarrando ela, ele tenta explicar um pouco as coisas. No entanto, sem querer, ele utiliza sua habilidade. Utilizando sua habilidade nela, essa fica bastante calma. Mas mesmo assim, ela pedia para que nosso prota soltasse ela. Mas a Loli do seu lado já brota dizendo que não era para soltar. Caso solte ela irá contar isso para todo mundo. Caso isso aconteça, ele irá se tornar um bandido nesse lugar. Vendo que não poderia soltar ela agora, ele continua a utilizar sua habilidade nela, deixando ela bastante calma. Confusa de que estava acontecendo, ela simplesmente aceita e não querer estar fugindo do lugar. Nosso prota se pergunta do porquê ela não quis dedurar ele para todo mundo, dizendo que ela devia uma coisa ao nosso protagonista. Ele simplesmente fica um quicho aqui. Porém, na porta havia várias pessoas preocupadas com a mesa. Ali, ela acaba se vestindo com alguma coisa. Após isso, nosso protagonista fala para ela que ele veio até esse certo lugar para estar entregando a ela um caderno de algumas inscrições. Essa não era de confiar bastante em pessoas como o nosso prota. Porém, 5 minutos depois, ela convida o nosso protagonista a participar dos membros da União dos Estudantes. Nosso prota fica parado e travado, pois via que a sua liberdade à noite tinha sumido. Agora de dia também sumiu. Já que o moleque não tem mais liberdade, à noite aqui podemos ver ele trabalhando igual um doido. No entanto aqui, ele já recebia aquela lá que nossa protagonista deu uns tratos bons nela. Mas já um dos figurantes ao seu lado começa a perguntar ao nosso prota como é que foi a noite com ela lá. Ele simplesmente fica preocupado, pois deixou ela dormindo e vazou daquele lugar, com medo de que ela dará ao nosso protagonista uns pontos bastante baixos. Do fundo já vemos aquele de cabelo branco. Esse já ficava feliz, pois vê que o cara que roubou a sua cliente velhinha dele estaria com a vida arruinada daqui pra frente. Confiante que a vida de nosso prota vai só algo abaixo daqui pra frente, ela já gruda no braço de nosso protagonista. Em seguida ela diz que nosso protagonista era nota 100. O de cabelo branco fica de cabeça aberta, pois via que nosso protagonista recebeu a pontuação máxima. Ele conseguiu receber uma pontuação de 95%. Mas segurando um copo de vidro em sua mão, ele quebra aquilo, machucando sua mão. Ele via que vai precisar fazer algo maior para ferrar com a vida de nosso protagonista. Mas para você, bastante curioso para saber se nosso meninão vai estar bastante ferrado no futuro ou não, nós teremos que estar deixando para uma próxima parte. Só que aqui, para nós ter aquela parte 2 básica, vamos deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 6 mil likes, eu trago a vocês uma parte 2.